Segura baixinho aí. Isso. Aqui tem que improvisar tudo. Aí já senta. Isso, aleluia. Segura aí um violãozinho rapidinho, Jéssica. Jé, segura baixinho para nós aí. Isso, que eu vou apresentar alguém aqui hoje. Gente, hoje nós teremos uma pregadora. Dá um glória. Aleluia. Amém? E assim, eu queria falar algo sobre essa pessoa. Ela pensou que ia só subir aqui, mas não dá, né? A pessoa que vai ministrar para vocês hoje é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ela. Não só ela é uma líder, amém? Graças a Deus eu gosto muito dos meus líderes. E ela é uma delas, amém? Só que ela nunca ministrou, pelo menos aqui no culto, né? Não sei se ela ministrou em outro lugar. E eu queria que vocês ficassem com a expectativa, que quando é a primeira ministração, dá um friozinho na barriga, né? Mas ao mesmo tempo é dependência total do Senhor. Aleluia. Então fala mais algo dela. Ela é uma excelente líder, amém? Ela tem pais maravilhosos, amém? Você tem noção? O pai dela veio aqui hoje para ver a pregação. Jovem hoje ali, seu Luiz ali, ó. Aleluia. Vem cá, Tami. Como você recebe a Tami? Uou! Olha o coração. Eu estou sem máscara, eu deveria pôr a máscara, ficar um pouquinho longe, amém? Vamos seguir a regra, amém? Gente, quem conhece a Tami? Acho que todo mundo, né? Amém? Quem não conhece? Cadê? Ninguém está conhecido, glória a Deus. Ela está aqui com a mão na barriga, está gelando. Gente, eu queria que vocês estendessem as mãos para cá. A gente nunca apresenta, mas assim, a gente estava entrando sem apresentar, amém? Mas hoje é especial. Eu creio que a ministração vai ser algo edificante para nós, amém? E eu profetizo, cada líder que subir aqui vai pregar, né? Porque vai pregar muito melhor que o neném, que é o discipulador, que o pastor. Eu profetizo na sua vida. Líder dessa casa, olha o que eu estou colocando sobre a sua vida, amém? Que você vai pregar melhor e maior, com mais autoridade, amém? Então levante suas mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós te agradecemos, não somente pela Tamires, mas pela família dela. Pai, eu coloco perante a Ti a vida do seu Luiz, a vida da esposa dele, né, Dona Helena. Eu coloco perante a Ti para a vida das sobrinhas que ela tem, da família que ela tem maravilhosa. E eu peço, Senhor, que hoje, que agora, nesse momento, a Tami venha sair de cena e venha ser agora a pregadora dessa noite. Deus, que através da vida dela o Senhor venha encher o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, pessoal. Verdade, gente, é a primeira vez. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Quando o neném me ligou, eu estava tranquilinha lá na minha casa, batendo papo com a minha mãe. E aí ele me mandou uma mensagem. E eu acho que todos vocês já experimentaram isso. Aquele misto de emoções. Sabe quando você fica muito feliz, porque era uma coisa que já existia há muito tempo no seu coração. Mas quando você entende que é uma responsabilidade gigante. E foi exatamente isso que eu senti. Aí eu falei, vou responder agora não, né? Vou esperar um pouquinho. Porque aí eu vou pensando numa resposta mais adequada. E enquanto eu pensava na resposta para o neném, o Senhor começou a falar de uma forma muito profunda no meu coração. Eu confesso para vocês que poucas vezes eu ouvi Deus falar de forma tão clara comigo. Deus me disse que eu estava pensando numa resposta para dar para o neném, quando na verdade a minha resposta tinha que ser para ele. Que Deus estava usando a vida do neném para fazer uma pergunta para mim, mas que quem estava aguardando a resposta era o próprio Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre as respostas que nós temos dado a Deus. Gente, eu subi aqui, é tipo o milagre de todos os tempos, o milagre da pandemia. O neném sabe que para eu começar a dirigir o culto foi quase tipo assim, o neném, Tamires, você vai ter que ir, pronto, vai lá que você consegue. Mas a palavra sempre o que ardeu muito no meu coração. Eu sempre gostei muito de palavra. E eu sempre soube que isso fazia parte do propósito de Deus para a minha vida. Mas eu sempre tive medo de dar uma resposta para Deus. E um dia eu ouvi falar sobre um personagem da Bíblia que mudou totalmente a minha perspectiva e mudou totalmente a forma como eu queria que o Senhor me visse. Vocês já ouviram falar de Jéter?
Alguém já ouviu falar de Jéter? Já? Gente, Jéter, ele é um personagem que aparece uma única vez na Bíblia. E, infelizmente, ele é marcado de uma forma muito triste. De uma forma que eu acredito que nenhum de nós gostaria de ser marcado. A história de Jéter está em Juízes 8:20. Como eu falei, ele aparece só uma vez, então tem só um versículo para falar sobre esse cidadão. Vamos lá. Juízes 8:20 fala: E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mate-os. Porém, o homem não arrancou a sua espada, porque temia, porque ainda era jovem. Essa é a única vez que nós vamos ouvir falar de Jéter na Bíblia. Jéter era jovem, Jéter estava em um campo de batalha, mas Jéter temeu. E sabe o que é o mais estranho de Jéter ter temido tanto? A hora que eu falar para vocês quem era o pai de Jéter, vocês vão entender o porquê que eu estranhei tanto quando Jéter tremeu, quando Jéter ficou paralisado, quando Jéter não quis fazer nada porque ele era muito jovem. Do pai dele vocês já ouviram falar. Acredito que vocês já ouviram falar de Gideão. Gideão já, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, Gideão ele foi um juiz. Gideão ele foi um guerreiro e ele liberou o povo de Israel das mãos dos midianitas. Esse era o pai de Gideão. Mas Jéter não era qualquer filho de Gideão. Jéter era o primogênito. Eu só tenho uma irmã, né? Então lá em casa de vez em quando eu faço uma gracinha com ela e fico: eu sou a primogênita. Eu fiz o meu pai, eu fiz a minha mãe. Antes de mim, eles eram o Luiz e a Lena. Depois que eu nasci, ele virou o Luiz, pai da Tamires. A Lena, mãe da Tamires. E Gideão era só Gideão. Mas quando Jéter nasceu, Gideão virou Gideão, o pai de Jéter. Jéter, gente, ele era o primogênito. O primogênito, naquela época, ele tinha privilégios especiais. E o que acontece? Jéter, ele foi treinado pelo pai dele. Jéter, ele tinha uma paternidade muito bem resolvida. Ele era filho de um dos maiores líderes que Israel já teve. Para vocês terem noção, nessa batalha que Jéter temeu e que ele não quis pegar da espada dele, o pai dele, com um exército de 300 homens, havia acabado com o exército dos midianitas, que eram milhares de milhares. O exército dos midianitas era tão grande que a Bíblia relata eles como um exército incontável. Ou seja, gente, se o meu pai está aqui, ó, eu fiz questão que ele viesse. Sabe por quê? Porque eu olho para lá e eu me sinto segura. Porque se eu começo a olhar aqui, ó, para o lado e eu penso: ai, será que está dando certo? Mas aí eu olho para o meu pai e eu sinto uma força muito grande. Eu falo que em qualquer lugar que eu for, se eu tiver com medo, se eu começar a me sentir insegura, se o meu pai chegar, tudo fica tranquilo, tudo fica bem. Ele pode já ser um senhorzinho, mas ele é o meu protetor. Eu me sinto muito protegida quando eu estou perto dele. E Jéter era filho de Gideão. Jéter era filho de um soldado. Gideão havia vencido aquela guerra junto com os seus 300, com a bênção do Senhor. E aí Gideão venceu aquela guerra e ele trouxe 2 pessoas, que eram os reis dos midianitas, até Jéter. Ele ajoelhou essas 2 pessoas na frente de Jéter e ele disse: puxa a sua espada e mate-os. E o que Jéter fez? Jéter temeu. E a única vez que ele apareceu na Bíblia, ele aparece como um covarde. Porque eu falei para vocês que nós íamos falar sobre respostas. E a resposta de Jéter foi a resposta de um covarde. Jéter disse não. Ele tinha tudo para falar sim. Jéter tinha tudo. Ele tinha uma espada. Com certeza ele havia sido treinado como soldado. Ele estava a batalha, a guerra já estava vencida. Ele tinha o pai dele ali do lado dele. Mas ele teve medo porque ele era jovem. E muitas vezes nós temos todo o preparo, gente. Eu falo que eu cresci na igreja, mas eu nunca tive uma igreja em que me acolhesse, em que me instruísse, em que me amasse, em que me ensinasse como eu tenho aqui. Então todos vocês têm pessoas que estão disponíveis para amá-los. Como Jéter tinha o pai dele. Todos nós temos pessoas que estão nos treinando. Todos nós temos pessoas que são exemplos na nossa vida. Mas às vezes a gente esquece de tudo isso. Às vezes a gente esquece e a gente tem medo.
Quando a gente tem medo, a gente esquece a nossa paternidade. Porque ainda que nós possamos ter medo de várias coisas, e ainda que nós não tivéssemos ninguém que fosse por nós, que nos treinasse, que nos ajudasse, o Senhor é o nosso Pai. Ele já venceu as nossas batalhas. Deus, Ele já venceu todas as suas maiores guerras. Ele já foi no campo de batalha por você e Ele já te deu certeza de vitória. E por que que por muitas vezes a nossa resposta para Deus é não? Eu ainda não estou pronta. Ai, vai ser daqui a pouco. Ai, Deus, deixa eu curtir um pouquinho mais a minha vida. Eu cansei de ouvir pessoas falando, eu sou muito jovem para ir servir a Deus. Ai, mas vai me proibir, vai me privar de muitas coisas. Pessoal, o Senhor nos escolheu enquanto nós somos jovens. Por quê? Porque nós temos vigor, porque Ele já nos preparou. E foi depois que eu ouvi a palavra de Jéter que eu percebi que eu estava sendo covarde como Jéter. Eu recusei inúmeras vezes. Eu disse não para Deus por muitas vezes. Eu fugi do chamado de Deus para a minha vida muitas vezes. E aí, quando eu vi que Jéter apareceu uma única vez na história da Bíblia e ele apareceu como covarde, eu decidi não. Eu não quero ser essa pessoa covarde. Eu estou vencendo a covardia. Eu estou vencendo o medo. Por quê? Porque eu não quero ser mais um Jéter. E até hoje, por muitas vezes eu fui Jéter. Mas a partir de hoje, eu quero ser parecida com o segundo personagem que eu vou trazer para vocês. E na Bíblia, gente, tem muita gente que respondeu de forma correta para Deus. Tem muita gente que falou, Deus, eu aceito. Deus, eis-me aqui. E tem pessoas que tiveram uma vida perfeitinha antes disso. Mas eu escolhi uma pessoa que teve um passado bem difícil, antes de entender que o Senhor era salvador da vida dela. Para quê? Para que a gente possa entender que, independente do que nós fizemos no passado, isso não vai decidir a nossa história, isso não vai mudar o rumo do que o Senhor tem para nós. Deus, Ele não está nem aí se você já aprontou muito. Deus, Ele não está nem aí se você ia no baile funk. Deus, Ele não está nem aí se você já ficou com um monte. Deus, Ele está procurando uma resposta sincera e um coração disposto. A segunda pessoa que eu quero falar com vocês, e essa é bem conhecida, é sobre Raabe. Raabe, ela era uma prostituta. Raabe, ela fez uma série de escolhas erradas. Raabe, ela disse sim para muitas coisas que ela deveria ter dito não. Mas houve um dia que marcou a vida de Raabe. E a partir daquele dia, ela disse o sim mais importante da história dela. A partir daquele dia, Raabe disse um sim que dividiu a história dela. Existe uma Raabe antes do encontro dela com Deus e com aquelas pessoas. E existe uma outra Raabe depois desse momento. Raabe, eu vou ler com vocês em Josué 2:1. Calma aí. Josué 2:1. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Setim, a espiar secretamente, dizendo, andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, quanto o nome era Raabe, e dormiram ali. Então, como eu falei para vocês, Raabe, ela era uma prostituta. Raabe havia feito uma série de escolhas erradas. Às vezes a gente fala, como que eu vou falar de Jesus para os meus pais? Se os meus pais me viram errar tanto, se eu já fui tão desobediente, se eu já desonrei tanto. Gente, sempre há tempo de dar a resposta correta para o Senhor e de que a sua resposta alcance a sua família. Vocês imaginam o sentimento que o pai de Raabe tinha por ela? Raabe, ela era, com certeza, principalmente naquela época, os pais dela deveriam ter vergonha. Raabe deveria ter vergonha das escolhas que ela fez. Mas houve um encontro, houve um dia que transformou totalmente a vida dela. Esses 2 espias que Josué enviou, ele enviou quando ele queria conquistar Jericó. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, né? Eu falo que eu ouço de Jericó desde que eu era muito criança. Então Josué, ele ia conquistar a cidade de Jericó. E era uma cidade cercada por muros, muito difícil para que os espiões pudessem entrar até lá. Mas eles encontraram uma mulher, essa mulher era Raabe, e Raabe abriu as portas da casa dela. Permitiu que os espias entrassem por lá, ela escondeu os espias. E ela, no momento em que ela conheceu esses espias, ela conheceu o Deus deles também.
E isso faz toda a diferença, porque a partir do momento em que você conhece Deus, aquilo que você fez no passado ficou lá no passado. A partir do momento em que você conhece Deus, as escolhas erradas que você deu vão ficar para trás. A partir do momento em que você conhece o Senhor e você fala, Deus, eu vou responder de forma correta para o Senhor, tudo isso é transformado. Então Raabe, ela aceitou aqueles espias e Raabe aceitou o Deus daqueles espias também. E naquele momento, a resposta de Raabe diante de Deus mudou tudo. A cidade de Jericó foi invadida, todas as pessoas que estavam lá morreram. E a única família que foi salva foi a vida de Raabe. Às vezes a gente vem para a igreja e nós esperamos por anos que algum irmãozinho vá lá e fale de Jesus para a nossa família. Às vezes eu estou aqui, mas a minha família ainda não é convertida. Eu vou esperar a minha líder e fazer uma visita lá na minha casa. E a minha líder vai falar com a minha mãe. A minha líder vai orar pelo meu pai. Não, eu vou pedir para o meu discipulador fazer isso. Gente, eu estou aqui para falar para vocês que o Senhor escolheu cada um de vocês. Deus, Ele espera uma resposta verdadeira. Deus, Ele espera uma resposta de coragem para que Ele possa usar todos nós. Nós oramos por muitos anos para que meu pai se convertesse. Eu vou na igreja, sou cristã desde criança. A minha mãe foi a primeira pessoa da nossa casa que deu a resposta certa para Jesus. E a nossa casa foi conquistada para o Senhor através das orações dela. E hoje eu posso falar para vocês que a oração de um filho, gente, tem muito efeito sim. Porque todas as vezes em que eu vejo meu pai liderando, porque todas as vezes em que eu vejo a minha mãe, aquela irmãzinha lá, que é a intercessora porreta de todo mundo, eu lembro de quanto eu sou privilegiada. E as nossas orações alcançaram o meu pai. A atitude de Raabe, a resposta correta de Raabe salvou ela, salvou a família dela. Agora vocês querem saber o mais incrível sobre Raabe, gente? Às vezes nós pensamos que o nosso passado vai nos impedir de fazer muitas coisas. Mas se vocês forem ler a genealogia de Jesus, vocês vão encontrar o nome de Raabe lá. Porque Deus é um Deus que escreve nova história. Deus transforma a sua vergonha, Deus transforma as suas atitudes erradas, Deus transforma as suas escolhas erradas. Ele tem o poder de transformar tudo isso. E Raabe, que até então era só uma prostituta, se tornou uma mulher digna, salvou a família dela através da resposta correta que ela deu. E o mais importante, gente, olha o poder de transformação de Deus. Raabe entrou na genealogia do nosso Salvador. Então, pessoal, a minha pergunta é, que tipo de resposta nós vamos dar a Deus? Que tipo de jovem vocês querem ser? Vocês querem ser o jovem que responde de forma incorreta, o jovem que teve medo e que vai ser conhecido como Jéter, que a única memória, a única menção dele na Bíblia é de alguém covarde, medroso, que não sabia quem era o seu pai? Ou vocês preferem ser conhecidos como Raabe, que tinha todos os motivos, que tinha tudo para ter dado errado, mas que um dia abriu as portas da casa dela e o mais importante, abriu as portas do coração dela para que o Senhor pudesse entrar? E agora eu vou falar com vocês sobre uma pessoa que eu tenho a maior propriedade do mundo para falar sobre ela. Ninguém poderia falar tão bem dessa pessoa que eu vou falar como eu. Quando eu estava estudando a palavra, e aí eu falava e treinava com a minha mãe, que não sei o que, e a minha mãe falou, Tamires, você pode falar para mim 10 vezes, mas quando você subir lá vai existir algo que o Senhor vai falar. E Ele vai mudar tudo o que você tinha planejado. Porque Ele vai falar algo que vai ser verdade através da sua vida. Gente, eu quero falar para vocês agora sobre a Tamires. A Tamires, que, como eu falei, cresceu dentro da igreja, mas que por muitas vezes respondeu errado para o Senhor. A Tamires que se sentiu um peixe fora d'água no mundo. Às vezes as pessoas acham que eu sou metidinha ou muito chata, mas, gente, ninguém tem noção do quanto eu estou superando toda a timidez, que agora não é mais minha, porque eu falei para Jesus que a gente ia deixar lá embaixo, mas ninguém imagina o quanto foi difícil para mim subir aqui. E um dos motivos é porque um dia eu disse sim para o Senhor para liderar uma célula, e eu quero uma célula de pessoas corajosas. Eu quero que vocês sejam corajosos. Eu quero que vocês rompam todo o medo. Eu quero que vocês sejam muito maior do que tudo que já impediu vocês. E para que vocês sejam assim, eu quero dar o exemplo. Eu quero que vocês façam como eu, que deixei o meu medo, as minhas inseguranças, e que eu estou hoje aqui para falar que vocês são capazes. Gente, a minha célula é o máximo, me desculpa.
Gente, eles são os presentes que Deus me deu. Eu já passei umas como líder, mas o Senhor me deu a fase do descanso agora. Então, gente, vamos lá. Eu era uma pessoa que parecia que não me encaixava em lugar nenhum. Sabe aquela menininha que todo mundo faz bullying quando é criança? Eu fui a criança que sofreu o bullying. Gente, eu era tão tímida e tão nerd que no intervalo eu ficava dentro da biblioteca. Não é à toa que eu resolvi que quero ser professora, né? Porque aí pelo menos vou ficar no meu ambiente seguro. Então eu era muito tímida, eu não me encaixava em lugar nenhum. Eu ficava me diminuindo para caber na vida das pessoas. Então eu encontrava um grupinho e eu achava que aquele grupinho era muito legal. E aí eu fazia de tudo para tentar me encaixar nele. Mesmo aquele grupinho sendo totalmente diferente de mim. Eu dava a volta no quarteirão para não precisar falar oi para um primo meu que estava na calçada, que morava na mesma rua da minha casa. E um dia eu descobri o porquê que eu era tão deslocada do mundo. Um dia eu descobri porque eu não conseguia me encaixar em nenhum grupo. Porque eu estava respondendo errado para o Senhor. Porque você estar na igreja desde pequeno não faz você um servo de Deus. Você estar na igreja desde que você nasceu não faz você conhecer a sua paternidade. Eu não conhecia a minha paternidade no Senhor. E eu era deslocada, eu era o peixinho fora d'água, eu era mega tímida, eu não tinha amigos, eu tinha medo de falar em público. Eu não conseguia nem pedir ajuda na escola. Quando eu não estava entendendo a matéria, a professora falava, alguém não entendeu? E eu não conseguia levantar a mão para falar, olha, eu não entendi. Aí o que eu fazia, chegava em casa e chorava, porque eu não estava conseguindo fazer. E a timidez roubou muitas coisas de mim. Roubou o tempo da minha vida, roubou as maiores alegrias. Sabe aquelas memórias gostosas que vocês têm? Ai, de quando eu estava na quinta, na sexta, no terceiro ano do ensino médio. Eu não tenho essas memórias. Eu não tenho, porque eu passei muito tempo deslocada, muito tempo sem ser eu. Mas um dia, eu encontrei um Jesus que me amava muito, e um Jesus que sempre quis se apresentar para mim. Eu encontrei um Jesus que falou, filha, você não precisa mais ficar deslocada, porque na minha casa você vai se sentir segura, porque na minha casa vai ser o seu lugar. E a partir do momento em que eu disse sim para esse Jesus, gente, aí tudo começou a mudar. Aí eu não precisei mais me preocupar se eu estava deslocada no mundo, se eu não combinava com as pessoas, porque eu não preciso combinar com elas. Eu preciso combinar com vocês. Sabe? Aí eu parei de ficar me preocupando, eu parei de ficar me reduzindo para caber na vida dos outros. Então, Jesus, ele começou a transformar a minha vida. E aí eu fui falando sim para Jesus, e sim. E aí um dia eu falei, Jesus, agora o meu próximo sim que eu vou te falar é porque eu quero ser líder. E aí foram uma das melhores emoções da minha vida, sabe? Um dos maiores prazeres. Mas eu disse sim, eu quero ser líder. Mas eu não disse sim porque eu queria ser cuidada. E as nossas respostas para Deus, elas vão determinar o nosso futuro. Elas vão determinar como que nós vamos trilhar o nosso caminho com o Senhor. E nessa história de falar, Senhor, eu quero cuidar, mas eu não disse sim para ser cuidada, eu passei por vários perrengues liderando. E por muitas vezes eu falei, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não quero mais. Mas aí eu encontrei pessoas que me mostraram que valia a pena falar sim. Eu encontrei pessoas que me mostraram que valia a pena ser cuidada. E hoje eu quero falar para vocês que eu estou muito feliz em estar aqui. Que todos vocês estão marcando um dia muito importante na minha vida. Que quando eu estava lá, eu falei, Senhor, eu vou subir, eu vou deixar todo o medo, eu vou deixar toda a timidez de lado. Eu vou deixar a antiga Tamires lá. Porque se eu falasse para a Tamires que tinha 15 anos, que um dia eu ia estar aqui, nem ela ia acreditar. Então, se eu pudesse convidar alguém, eu ia falar, Tamires, 15 anos, vem aqui, porque nós vencemos. E é isso que acontece, gente. Quando você fala sim para o Senhor, você vence. Quando você fala, Senhor, eu vou falar sim para o seu propósito, eu vou falar sim para o seu cuidado, eu vou falar sim para as pessoas que querem cuidar de mim. Eu passei por muitos anos da minha vida como Jeter. Por muitos anos eu fui covarde, por muitos anos eu fui medrosa, por muitos anos eu deixei de aproveitar o melhor do Senhor. Mas a partir do momento que eu comecei a falar sim para Jesus, eu não me tornei uma pessoa perfeita. Eu não me tornei uma pessoa totalmente sem medos, mas agora eu sei quem eu sou em Cristo. E por eu saber quem eu sou em Cristo, por reconhecer a minha paternidade, eu subi aqui hoje para falar para vocês, gente, é a hora de nós decidirmos como você vai querer ser marcado.
Você vai querer ser marcado como um covarde, como uma pessoa que não tem coragem de falar de Jesus para sua família? Você vai querer ser marcado como aquele lá que fica quietinho na escola enquanto seus amigos estão se perdendo? Porque enquanto nós respondemos como Jeter, os nossos amigos morrem. Enquanto nós respondemos como Jeter, as pessoas que nós conhecemos se perdem nas drogas. Enquanto nós respondemos como pessoas covardes, nós não alcançamos nem aqueles que nós amamos. Mas a partir do momento em que a sua resposta para o Senhor for sim, a partir do momento que você falar, Senhor, eis-me aqui, porque Deus, Ele não procura pessoas perfeitas. Deus, Ele não procura pessoas prontas. Deus, Ele só procura pessoas dispostas. Então, seja uma pessoa disposta, seja alguém disponível. Deixa Jesus usar a sua vida, deixa Ele transformar, deixa Ele curar suas feridas, gente. Como alguém que já foi muito ferido, eu falo para vocês, vale a pena servir a Jesus, vale a pena. Hoje é o dia mais feliz que eu já tive na minha vida. Sabe, hoje é o dia que eu nunca me senti tão eu nunca me senti tão Tamires, eu nunca me senti tão realizada como eu estou me sentindo hoje. Sabe, eu agradeço muito a Elaine, e eu agradeço muito o Neném. Eu agradeço o Neném no dia que ele falou, e aí, Tamires, vai lá dirigir o culto. Eu falei, ai, Neném, eu tô com medo. Ele falou, vai com medo mesmo. Eu agradeço a Elaine por todas as vezes em que ela falou para mim, Tami, eu tô aqui. Eu agradeço a Elaine porque ela me mostrou que eu podia falar sim para alguém cuidar de mim. E eu vou falar uma coisa para vocês, quando o pastor perguntar, e aí, quando que você vai fazer? Se você falar para ele, quando você mandar, ele manda você vir no próximo sábado, tá, gente? Que é assim que funciona. Ele falou, e aí, Tamires, quando você vai ministrar? Eu falei, quando você quiser. Ele falou, então, no próximo sábado. Eu ainda falei, sério? Achei que ele estava brincando, mas era verdade. Então, gente, a resposta que você vai dar para o Senhor, ela vai determinar o seu futuro. A resposta que você vai dar para o Senhor, ela vai determinar o futuro da sua família. A resposta que você vai dar para o Senhor, ela vai interferir no futuro dos seus amigos. Mas, principalmente, a resposta que você vai dar para o Senhor, ela vai interferir no propósito que Deus tem para a sua vida. E cada um de nós tem um propósito, gente. O Senhor nos chamou para algo. E Ele nos chamou para algo muito maior do que aquilo que nós pensamos que podemos fazer. Deus, Ele não está nem um pouco a fim de olhar para as nossas limitações. Deus, Ele sabe que se você abrir o seu coração e se você falar, Senhor, eu estou aqui, me usa, faça a sua vontade, Ele vai fazer. Então, eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês saíssem daqui pensando, qual é a resposta que você quer dar para o Senhor? Sabe, eu gostaria muito que da mesma forma que a história de Jeter marcou a minha vida e me fez perceber que até aquele momento eu estava sendo covarde, que Deus não me fez para ser covarde, eu gostaria que a história dele também marcasse vocês. Ninguém precisa ser perfeito, mas todos nós precisamos ser disponíveis. Amém, gente? Oh! Mega palavra, hein? Aleluia. Fica de pé.